E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Martinelli novamente para vocês, trazendo mais conteúdo de redação do vestibular da UEM. O gênero textual que vamos ver hoje do vestibular da UEM é o gênero textual notícia, tá bom pessoal? Esse gênero que cai muito nos vestibulares, tá bom? Não só da UEM, mas de outras universidades, no Enem também. E nós vamos ver as características deste gênero textual e a estrutura. Eu separei aqui um textinho, ó, bem curtinho, tá bom? Sobre as Olimpíadas do Rio 2016. E depois de vermos as características desse gênero, nós vamos ver a estrutura, tá bom? Então, me acompanha. Vamos lá. Olha só, pessoal. A notícia, ela é o quê? A notícia, ela é um gênero textual, tá bom? Que ele não é literário. Ele é um gênero textual que não está ligado à literatura. Ele é um gênero textual que ele está presente nos meios de comunicação. Quais meios de comunicação? Rádio, TV, internet, revistas, jornais. A notícia, ela é o quê? Ela é um texto informativo, tá bom? Que fala sobre um acontecimento, alguma coisa real que ocorreu com alguém. E a notícia, dessa forma, ela tem a função de informar algo para o leitor. Ela tem teor informativo, tá bom? Ela tem essa função de informar algo para o leitor quando ele estiver lendo o texto. E os textos, dentro do gênero textual notícia, eles podem ser descritivos e narrativos ao mesmo tempo, tá bom? Textos que descrevem ali uma situação e estão narrando alguma coisa para o leitor. Vamos então, pessoal, para as características do gênero textual notícia. Quais são as características então? As características são textos de cunho informativo, como eu já disse anteriormente, textos que vão informar algo para alguém, tá bom? Por exemplo, irão demolir a Catedral de Maringá. Aí eu produzo um texto sobre essa situação, informando as pessoas de que a Catedral de Maringá irá ser demolida. Aí eu produzo ali meu texto, né, do meu jeito, a minha maneira, falando sobre esse tema, informando algo para alguém. Os textos na notícia, eles são descritivos ou narrativos. Também podem ser os dois ao mesmo tempo, tá bom? Textos descritivos são o quê? São textos que descrevem algo. Na notícia, vão descrever o quê? Vão descrever uma situação. Vão descrever o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, tá bom? E texto narrativo também. Texto narrativo é o que é o texto que está narrando algo para o leitor, a situação, no caso da notícia, tá bom? Os textos dentro do gênero textual notícia são relativamente curtos, tá bom? Não são textos longos, porque você quer que o leitor leia a sua notícia e depois ele vai fazer o que ele pretende: ir trabalhar, ir tomar o seu café, ir almoçar, fazer algo que está ligado ao seu cotidiano, tá bom? Não é um texto que pretende fixar a atenção do leitor por horas e horas ali, né? É algo rápido, tem que ser algo rápido. Como já disse anteriormente, é um gênero textual que está veiculado nos meios de comunicação. Quais são os meios de comunicação? Rádio, TV, internet, tá bom? Revistas, jornais, entre outros. Qual vai ser a linguagem desse texto então, pessoal? Esse texto vai ter uma linguagem formal, clara e objetiva. Por que uma linguagem formal? Uma linguagem formal porque você não sabe quem é o seu leitor. Você não sabe com quem você está falando. Você tem que usar então uma linguagem formal. E por que clara e objetiva? Porque a pessoa que vai ler esse texto,
ela, como eu já disse anteriormente, não é um texto para prender a atenção do leitor por horas e horas ali, como em um livro, tá? É um texto que a pessoa deve ler e depois já retomar os seus afazeres. A notícia, pessoal, ela deve ter dois títulos, tá bom? Quando você for produzir a sua notícia no vestibular, preste atenção nisso, porque se você produzir a sua notícia somente com um título, você pode zerar a redação, tá bom? Os títulos então são o principal e o auxiliar. O título principal, ele é aquele título que fica evidenciado sobre o que se fala o texto. Aqui temos um exemplo, olha. Olimpíadas Rio 2016. Este é o título principal. Fala sobre alguma coisa, né? O tema que vai ser retratado. Aqui nós temos o título auxiliar, olha só. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Este é o título auxiliar. No título principal, então, nós temos um título ali que fala sobre algo, e o auxiliar, ele complementa esse título principal. Ele fala alguma coisa a mais, tá bom? Ele está dizendo algo a mais, ali está complementando a informação. Ok? Os textos na notícia são em terceira pessoa, tá bom, pessoal? Quando você for produzir a sua notícia, se atente a isso. Qual é a terceira pessoa? A terceira pessoa é ele, tá bom? Primeira é eu. Eu fui ao mercado. Eu fui lavar a louça. Segunda pessoa é tu. Tu vais ao mercado. Tu vais lavar a louça. Terceira pessoa, ele. Ele foi ao mercado. Ele foi lavar a louça, tá bom? Se atente bastante a isso na hora de produzir a sua notícia, porque, como eu já disse, se você produzir a sua notícia com o texto na primeira pessoa, você pode zerar a redação, tá bom? O discurso neste gênero é indireto, ok? Discurso direto é o que, pessoal? Discurso direto é aquele texto onde nós temos a transcrição exata da fala dos personagens. Um exemplo disso é uma peça teatral. Numa peça teatral, no texto da peça teatral, nós temos a transcrição exata da fala dos personagens. Eles estão dialogando ali entre si, ok? E temos ali a transcrição dos diálogos. No discurso indireto, nós não temos a transcrição exata da fala dos personagens, tá bom, pessoal? Nós temos ali a situação, mas não temos nenhuma transcrição exata, ok? Então se atente a isso. E a notícia, pessoal, ela fala sobre fatos reais, atuais e cotidianos, né? Fatos que ocorrem no nosso dia a dia. E a notícia, pessoal, ela fala sobre fatos reais, atuais e cotidianos. Fatos que ocorrem no nosso dia a dia e esses fatos devem ser reais, tá bom? Pessoal, vamos agora então para a estrutura da notícia. A notícia começa, como eu disse anteriormente, pelo título principal e o auxiliar. O título principal, ele também pode ser chamado de manchete, tá bom? Ele vai sintetizar o assunto, o tema que vai ser abordado, tá bom? A manchete ou título principal é isso, ele vai dar ali uma introduzida no assunto que será abordado na sua notícia. E o título auxiliar, que é um pouco maior, ele é o título que vai ajudar o leitor a entender um pouco sobre o que será abordado. E daí nós temos aqui no texto que eu selecionei sobre as Olimpíadas do Rio 2016. Olha só, o título principal é Olimpíadas Rio 2016 e o título auxiliar é Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Esse título auxiliar ajuda o leitor a entender melhor, tá bom? Sobre o que será abordado na notícia. Bom, pessoal, depois do título principal e auxiliar, nós temos o lead, tá bom?
O que é lead? Lead, pessoal, ele é aquela parte da notícia que vai responder para o leitor algumas perguntas, como por exemplo, o que aconteceu? Olha só, o que aconteceu? Com quem aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? E por que aconteceu? Vai responder essas perguntas para o leitor no seu lead. O lead, ele é um parágrafo, tá bom? Ele é um parágrafo, ele é o primeiro parágrafo do texto, que responde essas perguntas para o leitor, certo? Temos aqui então um exemplo de um lead. Pessoal, vamos então agora dar uma lida no nosso lead, tá bom? Vamos lá. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contempla os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Tá bom, pessoal? Este é o nosso lead. Pessoal, vamos ver aqui então no nosso lead se foram respondidas algumas das perguntas necessárias, tá bom? O que aconteceu? E com quem aconteceu? O que aconteceu foi que o Rio de Janeiro se tornou sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Aqui nesta linha nós já temos o que aconteceu e com quem aconteceu, olha só. O Rio de Janeiro está sediando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tá? E com quem aconteceu? Com o Rio de Janeiro, né? Com a cidade do Rio de Janeiro, ok? Quando que isso aconteceu? Olha só, isso aqui irá acontecer entre os dias 5 e 21 de agosto, tá bom? Os Jogos Olímpicos. E os Jogos Paralímpicos ocorrerão entre 7 a 18 de setembro. Ok, pessoal? Bom, pessoal, no corpo da notícia, portanto, nós temos o que aconteceu de fato com as descrições mais detalhadas. Vamos ver aqui então o que aconteceu nesta notícia. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, 5 e 21 de agosto, em 4 regiões da cidade maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. Duas novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de duas novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Muito bem, pessoal, aqui no corpo da notícia nós temos então as descrições, tá bom? Sobre o assunto da notícia, que é as Olimpíadas do Rio 2016. E aqui fala que os dias que irão ocorrer, as Olimpíadas, as regiões onde irá ocorrer, ok? As modalidades, 42 esportes, a quantidade de atletas das Olimpíadas. Fala também que foram inclusos duas novas modalidades, o golfe e o rugby, que não tinha antes, e depois fala sobre os Jogos Paralímpicos, que irá ocorrer durante 11 dias, 7 a 18 de setembro,
nas regiões de Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. E a quantidade de atletas, 4.350, tá bom? É basicamente isso, tá bom, pessoal? O gênero textual notícia, ele tem essas características e segue essa estrutura. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber novas notificações e dá aquele joinha para ajudar o canal, tá bom? E por hoje é só, tá bom, pessoal? Até mais!